Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sou o Ricardo Cândido. Com certeza é possível que você tenha visto um vídeo meu no YouTube ou mesmo aqui na plataforma TikTok. E nos meus vídeos eu procuro apresentar a minha visão sobre a organização das Testemunhas de Jeová. E para falar da organização das Testemunhas de Jeová, eu acredito que eu tenho um pouco de know-how para isso. Ademais, eu vivi ali cerca de 30 anos. Desses, quase metade eu fui e servi em posições dianteiras, como servo ministerial ou como ancião. Quando ancião, eu fui secretário e pertencia a uma congregação onde nós tínhamos o abrigo das casinhas do SAGE e do RDC. Eu que cuidava da papelada desses irmãos todos. Então, você que é testemunha de Jeová, que entra aqui, que acusa, né, primeiramente, os outros, né, esse aí saiu é porque é um imoral, esse aí saiu porque não aguenta ser submisso. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo agora? É para esclarecer de uma vez por todas, para você que se faz de idiota, ou que é realmente um idiota funcional, para que você entenda de uma vez por todas que eu não saí da organização porque eu sou um imoral, porque eu quero viver no mundo, não é nada disso. Sabe por que eu saí? Porque eu passei a analisar detalhe por detalhe dessa organização e vi que ela não cumpre o que está na Bíblia Sagrada. E tem muitos ensinamentos bons que ajudam as pessoas a se tornarem cidadãos melhores. Tem mesmo. Só que isso tem em todas as outras religiões. Então, essa organização não faz nada de diferente do que outra religião faz, no sentido de promover melhores pessoas para o mundo. Nada. E pelo contrário, essa organização ela também atua de uma forma tão forte na mente da pessoa que ela domina a mente do indivíduo, do ser humano, e faz com que ele se torne uma pessoa sectária. Causa divisão na família, perda de amigos, perda de familiares próximos, tudo para ficar sob o controle e o domínio do corpo governante. Então, isso é a organização das Testemunhas de Jeová do meu ponto de vista, a conclusão que eu cheguei. Você não precisa chegar nessa conclusão, mas do que eu analisei e observei depois de servir ali por quase 30 anos, ou melhor, 30 anos, foi isso. É uma organização em que aqueles que estão na dianteira não aceitam ser questionados, diferente daquilo que nós vemos dentro da própria Bíblia. A Bíblia ela prega que aqueles que estão ali dentro de uma congregação, eles devem ser submissos aos que tomam a dianteira. Submissos não significa ser subservientes, que é servir ao bel prazer do jeito que quem está na dianteira quer. Não é isso. Se fosse isso, não estaria registrado lá em Atos, no capítulo 17, os bereanos aceitando o que Paulo falou, depois indo lá e vendo se ele estava falando era verdade mesmo, e Paulo elogiando eles por isso. Se fosse do jeito que vocês acham, testemunhas de Jeová, o apóstolo Paulo, ele não tinha chego e pregado, como nós dizemos no interior aí, né, em Ribeirão Preto, o fumo no apóstolo Pedro, quando ele estava fazendo aquilo que era errado, e tinha ficado quietinho, porque o apóstolo Pedro era apóstolo primeiro do que ele, ficou do lado de Jesus ali. Então ele ia ficar quietinho na dele, ó, Pedro está fazendo alguma coisa de errado, eu tenho que ficar quieto, esperar em Jeová. Deixa que Jeová resolve o que ele está fazendo. Não, ele foi lá e chamou a atenção de Pedro. E Pedro, será que ele ficou revoltadinho? Não, ele escreveu uma carta posterior agradecendo o apóstolo Paulo, falando que o apóstolo Paulo era um amado irmão. E aí, testemunha de Jeová, você acha que hoje a gente deve aceitar o que o corpo governante fala como se fosse o próprio Cristo? E não é bem assim que as coisas funcionam. A partir do momento que uma liderança humana admite que ela não tem inspiração divina e que comete erros, ela pode e deve ser questionada. E ademais, se essa dianteira, essa liderança for uma liderança honesta, ela tem que ser humilde, baixar a cabeça e corrigir os seus erros. Aceitar as críticas. É uma coisa que vocês, testemunhas de Jeová, não conseguem entender. Vocês saem de casa em casa, eu saía de casa em casa, eu era zeloso mesmo. Zeloso de obras excelentes, como vocês falam. Na congregação, quando eu era jovem, era equiparado como se fosse um Timóteo moderno.
designado servo ministerial a primeira vez com 20 anos. Então, assim, eu sei do que eu estou falando. Então, vocês saem para pregar de casa em casa para tirar as pessoas da religião delas. Vocês vêm aqui no canal, no TikTok ou lá no YouTube, deixe as testemunhas de Jeová em paz, pare de falar mal delas. Você não vai conseguir fazer as testemunhas de Jeová sair da religião delas. Será que não? Por que é que vocês podem ir fazer proselitismo? Pregar de casa em casa e querer tirar as pessoas das religiões que elas pertencem? Por que é que vocês podem ir lá incomodar as pessoas e eu aqui e outros que fazem o mesmo não podem fazer? É hipocrisia isso? Você não acha que é hipocrisia, não? Aí tem alguns que entram aqui, você tem ódio, você tem rancor. Tão longe da verdade. Pergunte lá na congregação Guanabara de Ribeirão Preto, a última congregação que eu pertenci. Eu estava sendo treinado para ser recomendado ancião pela segunda vez. E eu peguei simplesmente e deixei de lado. Depois que eu fiz toda a minha pesquisa, analisei junto com a minha família, e isso é para vocês verem, vocês não aceitam que as pessoas têm a capacidade de raciocinar e entender que tem que sair dessa organização. Vocês se arvoram como os únicos verdadeiros e por isso não têm humildade de aceitar quando alguém aponta que vocês estão errados. Se não estão errados em tudo, em alguma coisa vocês estão, e mesmo assim vocês não aceitam. Como é que vocês cobram humildade dos outros se vocês não têm humildade de reconhecer as suas falhas, os seus erros? Você, testemunha de Jeová, que entra aqui no canal, no YouTube ou lá no TikTok, né? Você não obedece nem o seu corpo comerciante. Porque se você obedecesse, você não ia nem estar aqui escutando esse vídeo, não ia estar aqui comentando. Veja só como é que é as coisas, né? Não é verdade? Uma outra coisa, olha só como vocês são. Vocês têm prazer em saber que a pessoa, quando abandona essa organização, que ela está se dando mal na vida. Para vocês poderem se arvorar e dizer, tá vendo? Abandonou a Jeová, agora está sofrendo. Vocês têm rancor. É vocês que nutrem esse sentimento pelas pessoas que abandonam. Ainda mais por aquelas pessoas que abandonam e vocês não conseguem ver elas se dar mal. Vocês torcem para que lá no futuro elas morram durante a grande tribulação. Só que vai estudar, vai aprender mais sobre a sua organização. Até isso o corpo governante mudou. Fique atento à segunda parte da reunião anual. Lá vai mudar todo o seu ensinamento. Aqui, aquele desejo que vocês têm de ver aqueles que se opõem a vocês morrerem, pode nunca acontecer. Pode ser, segundo a versão do corpo governante agora, que chegue durante a grande tribulação e que eu tenha a oportunidade de me arrepender e voltar para a organização. E você não vai poder ficar bravinho, porque se você ficar, é você que vai no meu lugar. Será que agora o corpo governante está entendendo o que significa Mateus 5, 43 ou 48? Você sabe o que diz esse versículo, testemunho de Jeová? Pense bem antes de você comentar aqui. Você vai ver durante a grande tribulação, você vai ver durante o Armagedon. Vocês vão ser eliminados. Pense bem antes de você dizer isso. Lembra aqui o que está escrito em Mateus 5, 43 ao 48. Tem que ler, né, para testemunho de Jeová, porque as testemunhas de Jeová atuais, as testemunhas de Jeová que eu falo Nutella, nem lê a Bíblia, não lê mais. Só escuta o que o corpo comerciante fala. Não vai lá conferir para ver se o que ele está falando realmente bate com a Bíblia. E é por isso que eu abandonei essa organização. Porque quando eu comecei a comparar as doutrinas, o modo de agir desse corpo governante atual com o que está escrito na Bíblia, eles estão distantes, como o nascente dista do poente. Então, eu tenho que obedecer a Deus como governante antes que aos homens. É por isso que eu abandonei essa organização. Mas vamos voltar aqui. Vamos ver se vocês cumprem o testemunho de Jeová quando vocês desejam a morte do iníquo. Se vocês cumprem o que está escrito aqui em Mateus 5, do 43 ao 48, conforme o próprio Jesus Cristo, ele disse, né, que deve ser praticado por aqueles que dizem ser cristãos. Tenho certeza que vocês sabem o que diz aqui, mas vocês ignoram.
Vocês não gostam de procurar, né? De ler na Bíblia, de ser confrontados com o que diz a palavra, porque dói em vocês, né? Machuca quando lê a Bíblia e vocês não têm argumento contra. Então diz aqui, ó, Mateus 5, do 43 ao 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam. E aí, testemunho de Jeová? Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Vocês não nos colocam nessa posição, como se nós fôssemos os seus odiadores, os seus perseguidores, os seus inimigos? Olha o que Jesus Cristo disse que você tem que fazer por nós. Você está cumprindo isso, testemunho de Jeová? Você que vem aqui e comenta e que deseja que os apóstatas, que os inimigos sejam aniquilados, você cumpre o que está escrito aqui no Evangelho? Diga para nós. Aí continua assim. Por que tem que fazer isso? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensas tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? É matador, né, Senhor Jeová, quando você lê isso aqui e a atitude que vocês têm nos comentários, né? O ódio, o rancor que vocês expressam por aqueles que abandonam de consciência e entendem que essa organização é uma organização falsa. Aí continua Jesus. E se saudardes ou cumprimentardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Agora acabou com vocês, né? O ostracismo que vocês praticam com aqueles que abandonam a organização. Nem cumprimentam a pessoa mais. Não pode nem dar um simples oi, como diz o corpo governante. Mas Jesus Cristo aqui pergunta, se você só cumprimenta o que você ama, o que você faz de extraordinário? O que você faz mais que os outros? É difícil rebater a lógica de Cristo, não é? Aí continua. Os publicanos não fazem assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aí, testemunho de Jeová, você cumpre essa parte aqui do Evangelho? Tem o Mateus capítulo 5 aí na sua Bíblia? Leia esse versículo aí, esses versículos, leia o capítulo inteiro, que o capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. Você vai tirar bastante proveito. Leia, mas leia sem pensar no que o corpo governante te ensina. E você vai entender o que é ser um cristão verdadeiro. Significa amar ao próximo como a si mesmo. E a Deus acima de tudo. Bom, então nós vimos aqui o que Jesus disse, né? Mas será que é só Jesus que pensa dessa forma? E o Jeová? E Jeová Deus? O que será que ele acha quando você fica feliz, desejando aí a morte daquelas pessoas que não pensam como você? O que será que o próprio Jeová pensa disso? Vamos ver? Vamos ver lá em Ezequiel, no capítulo 33, versículos 10 em diante. Portanto, ó tu, filho do homem, fala à casa de Israel. Assim falai vós, dizendo, se as nossas transgressões, os nossos pecados estiverem sobre nós e nós os consumirmos neles, como deveríamos então viver? Diz-lhes, como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se desvie de seu caminho e viva. Desviai-vos, desviai-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Vamos ler de novo, versículo 11. Ezequiel 33, 11. Diz-lhes, como eu vivo, diz o Senhor, ou diz Jeová, não tenho prazer na morte do iníquo, como diz a tradução do Novo Mundo, mas em que o iníquo recue do seu mau caminho e viva. Desviai-vos, desviai-vos dos vossos maus caminhos, pois por que devereis morrer, ó casa de Israel? E aí, testemunho de Jeová? Você vai continuar entrando nos canais apóstatas, desejando a morte, expressando o seu rancor, o seu ódio para essas pessoas, muitas delas que se opõem de forma legítima à organização porque entendem que essa organização é prejudicial no ponto de vista deles?
Você vai continuar fazendo isso? Você vai continuar desobedecendo a palavra de Deus, aquela que você diz que é a única religião que aplica na vida? Por favor, apresente para mim argumentos bíblicos que vão contra a lógica que eu te apresentei aqui agora. Ao invés de você me atacar como pessoa, ou ficar querendo usar a palavra apóstata com um tom pejorativo, porque você não tem capacidade cognitiva de raciocinar e apresentar argumentos, tente usar a massa cinzenta, bole um argumento, rebata aquilo que eu estou falando aqui dentro da palavra de Deus. Você é capaz de fazer isso? Isso é uma das coisas que eu passei a observar muito dentro da organização. As Testemunhas de Jeová não têm mais essa capacidade. Elas perderam esse dom de raciocinar e poder argumentar com as pessoas à base da Bíblia. As Testemunhas de Jeová atual é igualzinho a qualquer outra organização religiosa. Falou aquele que tem autoridade, eles baixam a cabeça e obedecem. Não tem nem a capacidade de olhar na Bíblia e confrontar para ver se aquilo que estou mandando você fazer é ou não aceitável a Deus. Então, como é que eu, na minha posição, uma pessoa que sempre estudava afinco a Bíblia, começa a comparar a conduta, o modo de agir daqueles que tomam a liderança com a Bíblia, confronta isso com a Bíblia e vê que não está sendo ali o caminho correto. Eu não tenho a capacidade de mudar, o que eu tenho que fazer então é abandonar o barco. Como é que eu vou ficar dentro de uma organização que se diz servir a Deus e não pratica aquilo que a Bíblia ensina? Não é verdade? Eu não estou falando de dogma, não estou falando de doutrina, eu estou falando de comportamento, estou falando de cristianismo. Eu não quero nem entrar em você acredita na Trindade, você acredita no inferno? Não, eu não quero saber disso. Eu quero saber da conduta cristã. E eu não vejo isso sendo mais praticado dentro da organização das Testemunhas de Jeová. É um monte de pessoas seguindo a homem de maneira cega. E quando você aponta, coloca o dedo na ferida, você é considerado rebelde, você é igual Corá, Datã e Abirão. E eles nem param para raciocinar o quão iníquo é fazer isso. Porque Moisés, que Corá, Datã, Abirão e On confrontaram, é um representante legítimo de Deus. Deus o escolheu. E Deus deu provas de que ele havia escolhido Moisés. E será que eu preciso falar isso para você, Testemunha de Jeová, que diz que estuda a Bíblia inteira? Quais são as provas que Deus deu que Moisés era seu servo? Que era a sua autoridade designada? Agora eu te pergunto, qual é a prova direta que você tem que foi Deus que escolheu o corpo governante? Você não sabe nem a data que o corpo governante foi escolhido. Só sabe que foi em 1919 porque eles te falaram. Agora, que nem, por exemplo, eu perguntei num vídeo aqui no canal. Aqui no canal e lá na outra plataforma. Você pode dizer o dia, o mês e a hora da designação? Ao invés de me responder isso, vocês entram e atacam a mim como pessoa. Porque vocês não têm humildade. A humildade que vocês querem cobrar de nós que saímos, vocês não têm capacidade de demonstrar. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Aí fica muito difícil lidar com pessoas que agem dessa forma, que têm essa postura. Então, Testemunha de Jeová, esse vídeo é para esclarecer isso. Sabe, eu saí porque eu quis. Estou fora dessa organização com a minha família, porque nós lemos, pesquisamos e chegamos à conclusão juntos. Estou aqui com a minha esposa, a minha primeira esposa, nos conhecemos na organização, crescemos juntos, temos uma filha linda e temos a nossa família bem formada e bem constituída. E na vontade e na graça de Deus e do nosso Senhor Jesus, eu espero que seja assim por toda a vida. Só que vocês não conseguem ter humildade para aceitar que isso pode acontecer. É duro para vocês, né, Testemunha de Jeová? É duro vocês serem confrontados com uma pessoa que tomou uma decisão de consciência de sair daí. Vocês não falam que a pessoa tem que tomar uma decisão de consciência para fazer parte da organização? Você aceitou de consciência, você se batizou porque você quis? E por que na hora de sair você tem que atacar quem saiu? E por que quando essa pessoa sai e fala das coisas erradas que vê nessa organização, você critica? A sua organização vive falando mal das outras religiões?
expondo as falhas e os erros das outras religiões. No meu vídeo no canal do YouTube tem um vídeo que eu só demonstro isso. Às vezes que vocês demonstram intolerância religiosa para com os que abandonaram a organização, para com as outras denominações. Isso é um proceder cristão? Quando é que vocês viram os apóstolos, os primeiros cristãos, fazendo proselitismo e apontando o dedo contra as outras organizações da época deles? Não, eles tinham o objetivo de ir e pregar o reino de Deus e pregar a graça e o próprio Jesus Cristo. Era isso que eles faziam e deixavam a pessoa tomar a sua decisão. Vocês não. Entra no site JW lá, digita lá Igreja Católica, digita lá Igreja Presbiteriana, e digita lá Igreja Adventista, o nome de qualquer outra religião, digita lá. Vê o prisma em que a sua organização coloca essas religiões. Talvez você não quer ter muito trabalho fazer essa pesquisa. Leia o livro de vocês, O Homem em Busca de Deus. Esse livro da organização da década de 90, que é a organização de maneira auspiciosa, nunca nem estudou no estudo bíblico de congregação. Nem deu muito destaque para ele. Sabe por quê? Porque ele faz uma consideração de todas as religiões do mundo nesse livro, produzido pela organização, malha todas essas outras religiões e se coloca como a única verdadeira, o pináculo de salvação. Só vocês. E depois vocês vêm aqui achar ruim que uma pessoa que abandonou a organização faça o mesmo que vocês fazem. Agora aponte para mim um vídeo meu onde eu falo uma mentira. Onde eu coloquei e menti alguma coisa a respeito da organização. E eu falo daquilo que eu vivi, daquilo que eu presenciei, das experiências que eu tenho. Então, para você falar que é mentira, você tem que ter convivido comigo. Se você não conviveu e falar que é mentira, mentiroso é você. Então tome cuidado com o que você fala. É isso que eu tenho para dizer para você nesse vídeo, querido irmão testemunho de Jeová. Apesar de você me considerar um inimigo agora, porque eu não faço mais parte dessa organização, de minha livre e espontânea vontade, eu ainda vou continuar te chamando de irmão. E conforme os dogmas novos do corpo governante, no futuro, se eu ver aquilo que a organização fala acontecer mesmo, e aquilo ali tocar o meu coração e me fizer arrepender, você vai ter que encher a boca, me receber de volta e chamar de irmão. Tá bem? Então, vamos parar com o rancor. Vamos aprender a aceitar que vocês podem fazer proselitismo para tirar as pessoas das religiões delas e que vocês também têm que aceitar que nós também podemos fazer proselitismo para tirar as pessoas aí dentro dessa organização. Ou será que só vale para um lado? Ou será que vocês são hipócritas a esse ponto? Espero que você raciocine e responda de coração e com a mente aberta essas questões que nós expusemos aqui agora. Tá bem? Quero agradecer você, se você ficou aqui até o final, viu esse vídeo. Peço, por favor, curta, comente, compartilhe. Quando for comentar, faça como eu disse. Ataque com argumentos sobre o conteúdo do vídeo. Não ataque a pessoa. Eu não te conheço, você não me conhece. Mas os argumentos, eles podem ser debatidos. Então faça isso. Vamos ter um mínimo de dignidade cristã. Vamos ter um mínimo de humildade que vocês cobram de nós. Demonstrem vocês nos seus comentários, no modo como vocês se dirigem às pessoas. Se você tem medo de se apresentar com a sua cara aqui limpa, assim como eu estou fazendo, então não entre. Pega o vídeo, joga para cima, vai para outro. Porque se você não tem coragem de colocar a sua cara e o seu nome verdadeiro para defender aquilo que você prega como verdade, que verdade é essa? Que cristão verdadeiro é você? Se você tem medo de homens, tem medo da sala B. Tá bem? Então eu aguardo aqui de coração que você entre, nos ajude a raciocinar, vamos argumentar, vamos conversar no maior e devido respeito. Muito obrigado e até os nossos próximos vídeos.